Olá pessoal, Masticoach aqui e no vídeo de hoje mais de 100 foguetes são lançados contra Israel. Uma mulher é morta e outras pessoas ficam feridas. E também a autoridade libanesa diz que Hezbollah concorda com a proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais, então vamos para cima, valeu! Meus amigos, e hoje, dia 18 de novembro de 2024, mais de 100 foguetes foram lançados contra Israel. E também os fragmentos de um míssil balístico atingiu a cidade de Tel Aviv. Segundo consta aqui no The Times, uma mulher foi morta e pelo menos 17 pessoas ficaram feridas em várias barragens de foguetes disparadas pelo Hezbollah nesta segunda-feira, quando o grupo terrorista lançou mais de 100 foguetes contra o norte de Israel e um míssil no centro do país durante todo o dia. Meus amigos, essas imagens comprovam o que a IDF diz. Um míssil foi interceptado. Veja uma luz seguida de uma explosão. A luz e a explosão. Na sequência, algo foi atingido aqui no centro. Então a gente vê fogo e fumaça. Aí está o lugar que foi atingido supostamente pelos estilhaços desse míssil balístico. Veja mais uma vez uma luz seguida de um som de uma explosão. Na sequência, fogo à distância e muita fumaça. Aqui está no centro, fogo e fumaça. Meus amigos, e esse é o momento do impacto desse míssil ou fragmentos de míssil que foi lançado sobre Tel Aviv. Veja mais uma vez esse grande impacto sobre a cidade de Tel Aviv. Mais uma vez, vamos lá. E após a interceptação desse míssil balístico, fragmentos caíram sobre a cidade de Tel Aviv e em seguida o que se vê são chamas. A base do prédio começa a pegar fogo e o fogo é intenso, alto, com fumaças muito escuras, meus amigos. Isso que você vê não foi um ataque direto de míssil, mas foram os fragmentos de um míssil balístico que foi derrubado pela IDF. E aqui outras imagens de um outro ângulo, agora de baixo. Há preocupação de que esse prédio possa desmoronar. Há chamas no lugar, há muita fumaça também, e as pessoas estão ali à distância, observando e esperando ajuda. Veja mais uma vez, a IDF afirma que isso foram fragmentos de um míssil balístico que foi derrubado. E aqui é o momento em que esses estilhaços atingiram esse prédio e foi registrado por um morador da cidade de Tel Aviv. Meus amigos, e essas imagens são de uma faculdade que foi atingida por esses estilhaços de um míssil que foi interceptado pela IDF. Esse míssil, como nós dissemos, foi lançado pelo Hezbollah e caiu sobre a cidade de Tel Aviv. E nessas imagens é uma faculdade no momento em que ela foi atingida por esse míssil balístico ou estilhaços de mísseis balísticos que caíram nesse lugar. Veja mais uma vez o momento desse impacto. Imagina o desespero dessas pessoas. Veja mais uma vez o momento desse grande impacto. Na ocasião desse ataque, o desespero foi grande que esse rapaz saiu correndo e foi atropelado por um veículo. Veja mais uma vez, ele sai correndo em desespero e infelizmente foi atropelado por um veículo. Segundo informações, ele sofreu apenas danos leves, tanto que sai andando aqui posteriormente. Aparentemente, no momento do ataque estava chovendo, conforme
a gente também vê nessas imagens. Mas ainda há muito fogo na base do prédio que foi atingido. Amigos, e na noite de hoje a cidade de Tel Aviv recebeu dezenas de alertas. Esses pontos em vermelho são alertas emitidos em razão de um ataque em andamento, e esses lugares possivelmente seriam atingidos. Por isso são emitidos esses alertas a fim de que as pessoas se abriguem em bunkers para não serem atingidas. E aqui imagens de uma outra cidade no norte de Israel que também está sob ataque do Hezbollah. Ouçam as sirenes e em seguida uma grande explosão em razão de um ataque com mísseis. Ouçam as explosões. Vejam mais uma vez sirenes e seguida de uma explosão. O norte está sob ataque essa noite. Foguetes são lançados pelo Hezbollah diretamente do Líbano sobre o norte de Israel. E esse foi o local do impacto de foguetes do Hezbollah. Os médicos disseram que a mulher ficou presa dentro do prédio e foi resgatada pelos serviços de resgate, mas declarada morta pouco tempo depois. As outras pessoas ficaram levemente feridas por vidros quebrados, de acordo com os socorristas. Meus amigos, e também uma autoridade libanesa disse que o Hezbollah tem concordado com a proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos. E sobre isso, o The Times diz que uma importante autoridade libanesa disse a Reuters que o Líbano e o Hezbollah concordaram com uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo com Israel. Também consta que o rascunho mais recente inclui um período de transição de 60 dias em que as forças de defesa de Israel se retirariam do sul do Líbano, bem como que os militares libaneses se desdobrariam perto da fronteira e o Hezbollah moveria seu armamento pesado ao norte do rio Litani. Meus amigos, aqui está Israel, nesses pontinhos vermelhos e também em azul, onde acontecem grandes ataques. E aqui no norte está o Líbano. Beirute está aqui na costa. E aqui no sul do Líbano e norte de Israel, ou seja, na fronteira, está essa área em rosa, que é a zona de segurança estabelecida pela resolução número 1701 da ONU. Então, segundo esse acordo, o exército do Líbano vai tomar conta de toda essa área em rosa que pertence ao Líbano, mas que é usada até hoje pelo Hezbollah. Por isso, esse grande número de ataques da Força Aérea de Israel, conforme vocês veem em cada um desses pontos em azul. Então, segundo essa proposta de acordo dos Estados Unidos, o Hezbollah será obrigado a se desarmar e também a se retirar de toda essa área. Mas o que acha o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de tudo isso? Segundo The Times, enquanto isso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu abordou os esforços para chegar a um cessar-fogo no Líbano e indicou que Israel precisaria continuar a operar militarmente contra o grupo terrorista Hezbollah, apoiado pelo Irã, mesmo que um acordo seja alcançado. Pessoal, a gente acredita que isso vai dar certo, as coisas estão caminhando para um fim, até porque o Hezbollah já está bastante fragilizado com tudo o que tem acontecido lá no Líbano. A gente vê então, no dia de hoje, inclusive, uma série de ataques contra Israel, o que significa que eles estão desesperados. Isso mostra um certo desespero, uma certa pressa em apressar
esse acordo, e o que a gente entende é que a guerra vai chegar sim ao fim. Já há uma aceitação dessa proposta de cessar-fogo, falta apenas o ajuste de alguns detalhes, e como nós já havíamos falado aqui desde o início, o Hezbollah será obrigado a se desarmar e o exército do Líbano irá assumir aquilo que está estabelecido na resolução número 1701, que é a segurança abaixo do rio Litânia, ali naquela região no sul e acima do norte de Israel. Naquele lugar não será permitida mais a presença do Hezbollah ou de qualquer outro exército paramilitar que venha de alguma forma atuar naquela região. Então é isso, pessoal. Eu peço que você curta, se inscreva, deixe seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!